Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, seja com todos vós. Amém. Por favor, podem se assentar. Durante essa semana, nós pedimos a alguns irmãos e irmãs que dessem um testemunho daquilo que têm recebido durante o tempo que nós tivemos o privilégio de poder alimentá-los com a palavra. E ao ouvir os testemunhos, nós realmente vemos como é bom quando você tem o privilégio de poder apresentar a verdade a almas, e essas almas reconhecem a diferença que há entre a verdadeira palavra de Deus e aquilo que é do mundo. Um dia no céu, não tenham dúvidas, um dia no céu, aqueles que nós lá estaremos pela fé, receberemos abraços de pessoas que nós imaginamos que não conhecemos. Essas pessoas nos abraçarão, nos agradecerão e dirão com toda certeza: muito obrigado. Por quê? Porque embora somente Cristo salve, nós temos que ser o perfume de Cristo nesta terra. Glória a Deus! E sendo o perfume de Cristo nesta terra, pessoas nos abraçarão e dirão: eu hoje estou eternamente salvo. E você foi um instrumento para que isso se concretizasse. Glória a Deus! Não há absolutamente um prêmio maior do que este para aquele que é ministro, para aquele que é pregador, para aquele que é pastor. E uma pergunta eu acredito que pode e deve ser feita a todos os irmãos e irmãs nesta noite. Onde estiver o teu tesouro, o quê? Aí estará o teu coração. Muitos aqui aceitaram ao apelo que foi feito para que contribuíssem com a causa do Senhor. E a promessa é de que aqueles que realmente, têm o desejo, têm fome e sede de justiça, serão fartos. Mas lembrem-se, amados irmãos e irmãs, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se você ajuda a causa de Deus, porque você quer bênçãos materiais, não há problema nisso. Mas lembre-se qual é o verdadeiro tesouro. Aqueles que realmente conseguem reconhecer que o maior tesouro que o céu tem a dar ao ser humano é o tesouro da palavra de Deus, sairão esta noite fartos. Glória a Deus! Por quê? Porque o homem pode fazer isso? Não. Deus pode fazer isso e faz. Então eu quero convidá-los a todos, irmãos, que procurem no seu coração, a partir de hoje, dar uma resposta a si mesmos de onde está o vosso tesouro. Lembrem-se, amados irmãos e irmãs, que quando foi feito um apelo de Moisés para que se construísse o santuário, as pessoas deram, inclusive, aquilo que era de uso próprio. Deram brincos, deram joias, deram o que eles usavam naquele momento, inclusive coisas que haviam trazido do Egito. Ou seja, a própria viúva que deu 2 moedinhas foi louvada, e Jesus disse, na verdade, ela deu mais do que todos. E a razão foi uma só: ela deu daquilo que ela precisava. Essa é a poderosa diferença, quando você dá aquilo que te faz falta. Por quê? Amados irmãos e irmãs, convenhamos, nós chegamos em uma época da nossa vida que uma Bíblia custa menos do que uma pizza.
Só Deus poderia fazer um milagre como esse. Pessoas morreram no passado, morreram indagando, pedindo, chorando por uma folha da palavra de Deus. Os valdenses foram um povo que escreviam à mão porções da Escritura, escondiam nas suas roupas, porque se eles fossem pegos com isso, eles seriam queimados vivos. Essas pessoas foram instrumentos de Deus para que hoje nós tivéssemos a Bíblia. E nós, por vezes, temos um apelo para ajudarmos o Evangelho e sejamos francos no nosso coração. Se o nosso coração não tiver a palavra de Deus como um tesouro, todos os apelos serão em vão. A verdade é que a boca fala do que o coração está cheio. O coração tem que estar cheio da palavra. O coração tem que estar cheio de Cristo, porque senão nós não vamos falar de Cristo às pessoas. E nesta noite eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias, primeiramente no livro de Tessalonicenses. Livro de Tessalonicenses. Creio que qualquer pessoa que realmente for um cristão de verdade, saberá dizer qual é o grande prêmio do cristão. Todo cristão verdadeiro tem um sonho. O sonho do verdadeiro cristão é de que finalmente ele possa ver Cristo vindo nas nuvens do céu, cumprindo a promessa que ele fez, quando disse: eu vou preparar lugar para vocês e eu vou voltar para buscá-los. Não há absolutamente nada que se compare a esta promessa. E todo cristão verdadeiro deve sonhar com ela, o dia da volta do Senhor Jesus. Então, no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 1. Esqueçam, por esse momento, esqueçam o mensageiro. Tentem ouvir Deus falando ao coração de vocês. Tentem ouvir Cristo falando a cada um de vocês. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que eu vos escreva. Irmãos de Santa Teresa, irmãos de Cascavel, visitantes, acerca dos tempos e estações, Paulo está dizendo, não é necessário que eu escreva mais a vocês. Por quê? Porque vocês mesmos já sabem muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Mas prestem atenção no que o Espírito de Deus lhes diz nesta noite, porque pode ser que vocês nunca mais ouçam o que vão ouvir nesta noite. Pode ser, Deus o sabe. Vejam o que ele diz: vocês sabem muito bem que o dia do Senhor, o dia da vinda de Cristo, virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de nenhum modo escaparão. O mundo está em conflito, o mundo está em guerra, mas não se enganem. Daqui a pouco se unirá o mundo e se unirá ao inimigo, e então virá uma aparente paz. E o mundo então agora estará dizendo paz, paz, paz. Mas a igreja de Cristo precisa saber que ela vive pela fé, ela vive pela palavra. Então, quando o mundo estiver dizendo paz, quando as televisões estiverem falando em paz, quando todo mundo estiver gozando a aparente paz, o cristão dirá, virá a destruição. Porque o cristão anda na contramão do mundo. O cristão anda pelo que está escrito. Mas, vejam o que diz o versículo 4, irmãos. Porque ele diz no 3, pois que quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. É óbvio que essa destruição não pode vir para a verdadeira igreja. Ela vem para o mundo. Mas não se enganem. Muitos que se dizem igreja hoje não estão sendo igreja. Estão sendo religiosos. Estão sendo qualquer coisa menos cristãos. É um fato. E aí ele diz, de nenhum modo escaparão. Mas vós, meus irmãos de Santa Teresa,
Vós, meus irmãos, que ouvis esta palavra hoje, vós, o quê? Já não estáis em trevas. Para quê? Para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Eu já ouvi muitas vezes, podem se assentar, meus amados irmãos e irmãs. Eu já ouvi, sei que vocês também já devem ter ouvido muitas vezes, palavras como: o dia do Senhor vem como ladrão. Ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém saberá. Mas o apóstolo Paulo está dizendo claramente aqui a quem o Senhor vem como um ladrão. A quem o Senhor vem como ladrão? A quem não vigia, a quem não ora, a quem não busca. Irmãos, os irmãos acham realmente que Jesus, o nosso mestre, diria: eu vou preparar lugar para vocês e eu venho buscar vocês, mas eu venho como ladrão para vocês. Jamais o Senhor faria isso. Ele vem como ladrão para quem não o está esperando, para quem não está buscando. Então ele diz claramente a cada um de nós nesta noite: mas vós, meus irmãos, já não estáis em trevas, porque Cristo é luz. E quando o coração está cheio de Cristo, não pode haver trevas. Não pode. Deus prometeu que eu, o Senhor Deus, não farei nada sem antes revelar o meu segredo aos meus servos, os profetas. Ele não fará. Ele vai revelar o seu segredo. E o seu maior segredo é a vinda do seu Filho. Agora, nós precisamos estar preparados. De nada adianta sabermos quando Jesus virá se nós não estivermos preparados. Ele próprio vai anunciar a vinda do seu Filho. Nós não temos que estar tentando saber o dia e a hora. Nós temos que estar preparados. Essa é a verdadeira busca do cristão. Versículo 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. E aqui vem a chave. Essa é a chave. Versículo 6. O que diz lá, meus amados irmãos e irmãs, nesta maravilhosa carta de amor de um pai que vos ama. O que é a Bíblia, irmãos? Uma carta de amor de um Deus que nos ama, de um Pai que nos ama. E me entristece quando as pessoas dizem: ah não, mas o Apocalipse não dá para entender porque é um mistério. É só um pedaço a mais desta carta de amor de um Pai que ama cada um de nós. Se nós não entendemos, o problema não está em Deus. O problema está onde? Em nós. Que não estamos pedindo, que não estamos buscando, que não estamos vigiando. Estamos dormindo. Deus jamais daria um livro como o Apocalipse, onde ele diz: bem-aventurado aqueles que leem e ouvem as palavras desta profecia. E aí nós dizemos: é um mistério. É um mistério para nós porque não conhecemos a Deus como deveríamos. Não conhecemos a Cristo como deveríamos. E então vem aquilo que para nós como cristãos deve ser a chave da nossa vida em termos de vigiar. 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos. Ah, claro, o crente não pode beber bebida alcoólica, porque ele tem que ficar sóbrio. É muito mais do que isso, irmãos. Me entristece quando pessoas que se dizem cristãos me perguntam se podem beber bebida alcoólica. Claro que não pode. Não pode, vai te deixar embriagado. Não tem como o Espírito de Deus trabalhar numa mente que está constantemente embriagada. Essa história de beber socialmente só serve para o mundo. Cristão não toca, fique longe do copo quando ele se mostra vermelho. O que é vermelho, meus irmãos, na Bíblia? Pecado. Fica longe do copo quando ele se mostra como pecado. E ele se mostra como pecado no vinho fermentado. Jesus não bebeu nunca vinho fermentado, irmãos. Ele bebeu o puro suco de uva. Não se enganem com isso, meus irmãos. Eu sei que muitos às vezes saem de casa e se sentem machucados pela palavra. Irmãos, a palavra só fere para um objetivo: curar.
Só para isso. Glória a Deus. A pessoa, muitas vezes, e isso não é um ataque a nenhum de vocês, meus irmãos e irmãs, todos temos nossas lutas e dificuldades. Mas se for para usar o sagrado púlpito do Senhor, para alisar o pecado, para falar o que não se deve, irmãos, me perdoem, eu vou ficar em casa. É, Deus. Muitas igrejas proíbem os verdadeiros mensageiros porque não querem ouvir a verdadeira palavra. Aleluia. Quem não quiser ouvir a verdadeira palavra não merece falar de Cristo. Não merece. Cristo não merece crente morno. Cristo não merece cristão que tem vergonha de usar o nome dele. Cristo morreu numa cruz por cada um de nós. Naquela cruz, não se engane, meu irmão e minha irmã. Você que veio nesta noite a convite dos anjos aqui. Você pode achar que veio convidado por um amigo, por uma amiga, porque achou que tinha que vir. Você veio trazido pelos anjos de Deus para ouvir esta mensagem. E acreditem, não é o homem quem dá a mensagem. Não é. Este púlpito só pode ser ocupado pelo cabeça da igreja. E o cabeça da igreja é Cristo. É Ele quem fala ao coração de cada um de vocês. Nós somos tão somente a boca do Senhor. Nada além disso. Então, se quiserem brigar, briguem, mas não com o mensageiro. Briguem com Cristo se tiverem coragem. Porque a mensagem é dele, não é minha. Glória a Deus. Mas uma coisa eu lhes asseguro. Aqueles que guardarem no coração o que vão ouvir hoje, sairão daqui diferente. Sairão daqui com uma nova experiência em Cristo Jesus. Não duvide disso. O poder está na palavra. Aquele que um dia disse haja luz, está dizendo hoje aos corações de cada um de vocês, haja luz no coração de vocês, pois esta é a luz. E aquela palavra que há muito tempo criou esta terra, aquela palavra que criou o homem, é capaz de recriar uma nova mulher e um novo homem espiritual de verdade. Este é o objetivo da palavra. Eu não canso de agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos de ouvir a sua palavra. Pelo privilégio de ter pastores corajosos que abrem a boca para falar o que tem que falar e não o que a igreja quer ouvir. A igreja tem desejos. A igreja tem desejos. Deus não atende desejos, Deus atende necessidades. Deus dá à igreja o que ela precisa e não o que ela quer. Deus não está aí para dar e simplesmente cumprir desejos do homem. Até porque Deus carinhosamente olha para cada um de nós como pequeninas crianças. E Ele diz para nós, vocês não sabem pedir. Não sabem. Vocês não sabem pedir como convém. Se soubessem, vocês hoje me pedem um carro. Se soubessem o que eu separei para vocês, vocês jamais me pediriam um carro. Porque o que eu quero dar a vocês são asas. Para vocês voarem, conhecer outros mundos. Para ser como os anjos. Mulheres, vocês me pedem casas. Esqueçam, eu quero dar palácios para vocês. Mas não aqui. Quero dar palácios para vocês lá no céu. Isso aqui é um vestibular. Aqui vai ser luta, vai ser dificuldade. Mas, por favor, enquanto isso, não durmam. Não durmam. E aí, vamos para o livro de Mateus, no capítulo 25. Mateus, capítulo 25. 25. Logo depois do sermão profético de Jesus, ele abre a boca para falar de algo que todas as igrejas deveriam entender nos dias de hoje. O sermão profético de Jesus, no capítulo 24, vem falando do que seria o fim do mundo. Mas no 25 ele mostra o que aconteceria pouco antes da vinda do Filho do Homem. Lembre-se, Mateus 24, Senhor, que sinal haverá da tua e do fim do mundo? Jesus então abre e coloca uma série de sinais, mas é no 25 que ele vai falar à sua igreja de uma forma toda especial. Irmão e irmã, se você é a igreja de Deus, se você realmente se considera igreja de Deus, esse sermão
é para você. E certamente a promessa dele é: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu espero que você não se engane nessa noite. Se a voz que você vai ouvir não tocar o teu coração, procure imediatamente consagrar-se a Deus, porque algo está errado no teu coração. Se esta mensagem você não conseguir entender que é para você, por favor, busque a Deus urgentemente e peça a Ele sabedoria e principalmente o Espírito Santo para poder entender quando é a palavra dele falando ao teu coração. 25, versículo 1. Então, esse então mostra que logo após os sinais que ele dá, daquilo que seria a vinda dele, o fim do mundo, quando nós estivéssemos neste tempo, próximo da vinda dele, ele diz: então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e... Como é que encerrou o discurso da vinda de Cristo lá que nós lemos em Tessalonicenses? Não durmamos. Não durmamos, pois, para que aquele dia não nos pegue como ladrão. Mas veja o que acontece. Ele está dizendo que ia acontecer. Vejam. Tardando o esposo, versículo 5. Tosquenejaram quantas? Todas. E adormeceram. Mas à meia-noite é o período das trevas. Ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O capítulo 25 abre mostrando claramente o tempo que seria o tempo da igreja e como as igrejas estariam. Mulher em profecia é o quê? Igreja. Mulher em profecia é igreja. Esta é uma profecia que, infelizmente, as igrejas não estão estudando, não estão buscando. E a razão é uma só: porque as igrejas estão dormindo. Fato. As igrejas estão dormindo. E quem disse que as igrejas estão dormindo é quem? Cristo. É a palavra. Então, o reino dos céus, 25:1. O reino dos céus será semelhante a 10. 10 é o número terreno completo, não ficou ninguém. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Todas. Prostitutas ou virgens? Virgens. São igrejas de verdade. Não é a prostituta de Apocalipse 17, não. Não é. A prostituta de Apocalipse 17, que é a igreja caída, a grande Babilônia e as igrejas caídas, não estão neste escopo, irmãos. Essas não vão saber mesmo, porque elas estão contaminadas com o vinho de Babilônia. Aqui ele está falando de pessoas que realmente estão buscando ser puras, pessoas que realmente querem servir ao Senhor. Ele não está falando para os mundanos. Ele não está falando para quem quer ter uma religião, entre aspas. Aliás, não sei se vocês sabiam, não existem religiões. Isso é um engano do inimigo. Religiões. De que religião você é? Esqueça isso. Religião quer dizer religar. O homem em Adão se separa de Deus. Em Cristo o homem é religado a Deus. Isso é religião, religar-se. Então não tem religiões. Ou você está ligado a Cristo ou não está. Não há outra forma, não há várias religiões. Há só um religar-se, um só. Mas o inimigo cria algumas palavras para nos enganar.
Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, estas igrejas, você que faz parte da igreja verdadeira de Cristo, você que busca, pegou a palavra. Então, elas têm ou não têm a palavra? Tem. Pegaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. Pessoas que realmente estão lendo a Bíblia com um objetivo. Qual é? Encontrar-se com o esposo. Elas não estão lendo a Bíblia porque querem casa nova, carro novo, porque querem ganhar dinheiro. Não é isso que elas querem. As virgens não querem apenas ganhar dinheiro. As virgens querem, acima de tudo, um objetivo. Deus pode abençoar? Pode, claro. A Bíblia está cheia de casos de pessoas que ficaram riquíssimas. Riquíssimas. Mas Deus não vai te dar dinheiro enquanto você primeiro não souber o valor do reino dos céus. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. As demais vão ser acrescentadas. Não é busca primeiro o dinheiro e depois vai ganhar. Não, irmãos. Não se pode inverter os valores. Onde estiver o teu tesouro, agora Deus vai te abençoar, não tenha dúvida. Quando você não quiser mais fazer do dinheiro o seu modo de vida. Porque cristão não tem dinheiro dele. Ele é um administrador do dinheiro do Senhor. Tudo vem de tuas mãos. E de tuas mãos te damos. Não nos enganemos. Eu tenho um carro muito bonito e daí, não, mas o irmão precisa carona, mas ele mora longe. Cuidado, o carro está sendo teu ídolo. Porque você não está entendendo com qual propósito Deus te deu um carro. Todos os dons, todas as bênçãos de Deus são dadas ao cristão para beneficiar os outros. Se não for assim, algo está errado. Saíram então ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 metade prudente, metade loucas. Algumas versões dizem o que aí? Nécias. Loucas. Porque a loucura, você simplesmente usar a palavra de Deus e deixar faltar algo que é essencial. Já vamos ver. As loucas tomando as suas Bíblias. Lâmpadas. As loucas tomando as suas Bíblias. As loucas têm ou não têm a Bíblia? Tem. Tomando as suas Bíblias. Não levaram? Não levaram o quê? Azeite consigo. O que é o azeite? Azeite é o símbolo do Espírito Santo. As loucas pegaram a Bíblia, mas elas nunca estudaram a palavra de Deus de verdade, pedindo a Deus que lhes desse o Espírito Santo, para poder entender de verdade. Por isso, antes de abrir a Bíblia, joelho no chão. Pai, dá-me do teu Espírito, para que eu possa entender a tua palavra. Porque senão, irmãos, nós realmente não iremos entender. Está cheio de gente que se diz cristão e que confessa. Não, olha, eu abro o Apocalipse, eu leio, mas eu não entendo nada. Olha, eu abro aqui, mas eu não entendo nada. Irmãos, é verdade que quando nós somos cordeirinhos na fé, é mais difícil. Não há problema nisso. Mas tem gente com 30, 40 anos de igreja que não entende. Algo está errado. Está faltando o Espírito Santo na vida da pessoa. Está faltando. E nós vemos como Jesus alertou para isso o tempo todo. A Bíblia diz, soprou sobre eles o Espírito Santo. Disse, recebei o Espírito Santo. E abriu-se-lhes o entendimento para compreender a palavra. O objetivo de Deus primeiro em dar o Espírito Santo à igreja para que ela entenda a palavra. Se ela não entende, obviamente ela tem dificuldade. Porque, repetimos, o nosso maravilhoso Criador criou tudo pela palavra. O poder está na palavra. Jesus enfrentou o inimigo com o quê? Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, o diabo citou a Bíblia.
Jesus disse, também está escrito. O diabo hoje faz a mesma pergunta. Se tu é uma filha de Deus, se tu é uma filha de Deus, se tu é um filho de Deus, lança daqui abaixo porque está escrito. Ele cita a Bíblia. A diferença é que Cristo pôde dizer também está escrito. Mas a maioria dos cristãos de hoje não sabe dizer um também está escrito. O diabo diz está escrito, tira um pedaço, como ele fez, que ele tirou um pedaço do livro de Salmos e a pessoa diz amém. Porque ele não conhece a palavra. Sem querer, ele é enganado, porque o inimigo também conhece a palavra, e aí, obviamente, vem o problema. Mas, 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas... Nós somos as vasilhas. Você é a vasilha, você é um vaso do Senhor. E você tem que estar cheio do quê? Do Espírito Santo. Elas levaram as vasilhas consigo. Nós precisamos, onde vamos, ter a certeza de que o Espírito de Deus está conosco. E para isso é preciso que a gente entenda que Deus não é obrigado a nos acompanhar em locais que os anjos não sentem prazer. Você escolhe locais que Deus não gosta. Você não pode exigir que Ele esteja com você. E acreditem, a presença do Espírito Santo é tênue. Lembrem-se de Maria. Maria, quando foi à festa, ela simplesmente, junto com José, entraram e começaram a participar de uma festa cristã. E quando voltavam para casa, 3 dias depois, cadê Jesus? Não sei, vamos voltar a procurá-lo. Perdão, 1 dia depois. Levaram 3 dias para achá-lo. Isso está acontecendo todos os dias. A pessoa pensa que Jesus está com ela, quando vê, cadê? Nem percebeu que perdeu Jesus de vista, nem percebeu. Por quê? Porque permite que as coisas o envolvam de tal maneira. Oração, jejum, busca da palavra, para ter certeza que Jesus está com você. Uma das maiores certezas que você pode ter de que Jesus está com você é quando você ouve uma palavra e você realmente gosta. Ainda que ela te machuque, ainda que ela doa. Sabem por quê? Porque Jesus diz daqueles que Ele ama profundamente, eu repreendo e disciplino os que eu amo. Então, se você está sendo repreendido por alguma razão nessa noite, louve a Deus por isso. É a maior certeza que você tem de que Deus te ama. Quem é o pai ou mãe aqui? Levante a mão quem é o pai ou mãe aqui que repreende o filho do vizinho. Filho do vizinho. Por quê? Porque não é nosso filho. Quem tem que repreender o filho do vizinho? É o vizinho. Deus está dizendo, vocês são meus filhos. Eu repreendo vocês porque vocês são meus. Se não fossem meus, eu não repreenderia. É maravilhoso ser repreendido por Deus. É maravilhoso. Porque Ele está dizendo, eu só repreendo porque amo vocês. Não está sendo repreendido, cuidado. Cuidado. Ah, mas minha casa é uma bênção. Nossa, tudo bem, tudo maravilhoso, não acontece nada de ruim. Claro, você não está incomodando o diabo. O diabo olha para você e diz, não, esse não me incomoda, esse deixa ele lá com a festa dele, porque a mim ele não incomoda. Mas comece a falar da palavra de Deus de verdade. Comece a convidar o vizinho para vir para a igreja, para ouvir a palavra. Comece a pregar, comece a testemunhar de Cristo para as pessoas e vai ver se o diabo não se levanta já. Eu não conheço da Bíblia um só profeta, nenhum, que começou a verdadeiramente pregar a palavra e a vida dele virou uma maravilha. Não conheço nenhum. Se vocês conhecem, me apresentem, porque eu não conheço. Olhe para Daniel, jogaram para os leões. Isaías, cerrado. Jeremias, no tronco. Escolham João, na ilha de Patmos. Podem escolher. Elias, perseguido por Jezabel. Perseguido pelo rei Acabe. João Batista, degolado. Qual foi o grande problema de João Batista? Coragem para falar a verdade. Não te é lícito estar com esta mulher. Não te é lícito, era rei. Teve a coragem. E Jesus disse de João Batista, dos nascidos de mulher, não houve um profeta igual a João Batista. Sabem por quê? Por que será? Elias foi fantástico.
Eliseu, Jeremias, Jonas, que apesar de tudo fugiu, mas depois foi dar a mensagem. Por que João Batista é o grande profeta? Porque ele é o exemplo de cada um de vocês. Como? Ele é o exemplo de cada um de vocês. A grande diferença foi que João Batista anunciava a vinda de Jesus. Ele preparava o caminho para a vinda de Jesus. Essa é a tua missão e a minha. Nós somos chamados para ser os novos João Batistas, preparando a vinda do Senhor. Glória a Deus. E o céu um dia dirá. O céu um dia dirá, irmão, irmã, de você ou de mim, não sei. Não sei de quantos aqui, mas dirá. Não houve profetas igual a estes. Por quê? Porque se bem João Batista teve o privilégio de falar sobre a primeira vinda de Cristo como uma criança, nós temos o privilégio de anunciar a vinda do Rei Jesus. Aleluia. Ele virá com a glória do Pai. Glória e será glorioso. Você é chamado para uma missão que você não tem a menor ideia. E quem dera no teu coração, todos os dias você possa dizer, Senhor, mas eu sou tão fraco. Porque aí você poderá ouvir a voz do Espírito de Deus dizer no teu coração, é por isso que eu quero você. Justamente porque você é fraco. Porque se você fosse forte, eu não podia te usar. Porque quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Deus está esperando a última geração, a mais fraca, a mais atacada pelo inimigo. Olhem à volta de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam francos. Voltem 20 anos atrás. Nós víamos o que estamos vendo hoje? O pecado, irmãos, virou festa. Publica-se o pecado como se fosse a coisa mais linda do mundo. É moda pecar. Repito. É moda pecar. Ah, não, você é muito quadrado. O cristão sai para ir à igreja. A cristã coloca uma roupa digna de uma cristã. Ih, isso é uma cafona quadrada. Dá uma olhada na roupa dela. O cristão coloca uma roupa para ir à igreja, para encontrar-se com o seu Senhor. Olha lá vai o crentão, olha esse povinho aí, ó. Irmãos, o cristão vive na contramão do mundo. É Deus. O cristão não se veste para o mundo, ele se veste para Cristo. Glória a Deus. Na frente do espelho, o homem ou a mulher cristã não pergunta se vai estar bonito para os irmãos e irmãs. Senhor, eu estou bem assim? O Senhor gosta da roupa que eu estou, Senhor? É só isso que precisa ter o cristão. E não se enganem. A maioria das modas que se fazem hoje são uma agressão ao Senhor. A roupa, desde o pecado, quando Deus cobre Adão e Eva, tinha um objetivo: cobrir o corpo. Não é para ressaltar o corpo, não é para deixar o corpo bonito, é para cobri-lo. E este é o verdadeiro objetivo do cristão: cobrir o seu corpo. Versículo 5. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e dormiram. Mas à meia-noite, quando o mundo menos esperar, quando tudo estiver em trevas, e não se enganem, este mundo daqui a pouco estará em completas trevas. Quando as trevas assolarem este mundo, irmãos, à meia-noite, o que vai acontecer? Ouviu-se um clamor, um grito. Aí vem o sair-lhe ao encontro. Quando estiverem dizendo paz e segurança, quando tudo estiver em completa escuridão, de fato, pessoas se levantarão. A igreja, na sua grande maioria, estará como? Dormindo. Mas algumas pessoas, quem sabe o pastor, quem sabe o irmão, o pastor, quem sabe o Osmando, quem sabe a irmã Raquel, o Rodrigo, a irmã Fernanda, o irmão, algumas lâmpadas estarão brilhando, acesas, firmes, cheias do Espírito de Deus. E a pregação deles será uma só. Aí vem o esposo. Cristo está vindo buscar a sua igreja. Preparem-se. E eu lhes asseguro, irmãos, está muito próximo.
muito próximo, meus amados irmãos. Aleluia. Mas é um fato que a igreja dorme. Dorme. Quantas vezes vocês tiveram a oportunidade de ouvir um sermão falando da verdadeira e real vinda de Cristo? Está sumindo das igrejas esse tipo de sermão. Porque o inimigo sabe que para que a igreja continue dormindo, ela precisa simplesmente deixar de receber a verdadeira palavra. A profecia desperta a igreja. Não havendo profecia, o povo se corrompe. E a igreja também. Então Deus traz a profecia para despertar. A igreja dormindo, mas algumas pessoas firmes estarão dizendo: preparem-se, aí vem o esposo. E aí a igreja acorda. Acordam as loucas e acordam as prudentes. A diferença agora, e eu quero convidá-lo, meu irmão e minha irmã, para meditar no seguinte: você não pode se dar ao luxo de ser da igreja que dorme. Acredite, se você está ouvindo essa mensagem hoje, a razão é uma só. Deus não quer mais que você faça parte dessas 10 igrejas. Ele quer que você seja este que está gritando: eis o noivo. Glória a Deus. E você pode dizer: não é bem assim. Eu lhe asseguro, tendo os anjos de Deus por testemunha, é exatamente assim. Aleluia, Senhor. Abra a internet se você tiver coragem. Coloque lá pastores absurdos, loucos. Vejam o que estão sendo feitos por pastores, pessoas que se dizem pastores. Não é assim, meu amado? Gente comendo grama, gente rodopiando que nem maluco como um terreiro de macumba. Gente, está acontecendo coisas absurdas. A alegria na casa do Senhor é válida, é verdadeira, mas vejam o que o diabo está fazendo e as pessoas estão achando que é Deus. Não é. Não é. Deus não age assim. Deus nunca agiu assim. Olhem para o nosso mestre Cristo Jesus. Vejam como ele pregava, vejam como ele ensinava, vejam o que ele fazia. Vejam se há algo parecido com o que está acontecendo. Irmãos, o período de trevas da Inquisição vendia lugares no céu. A grande Babilônia vendia lugares no céu. Hoje, igrejas ditas cristãs vendem sabonete, toalha, água benta. Escolha. Eu pergunto, Deus trabalha com isso? Não é assim. Deus tem seu método para trabalhar. E nós precisamos entender os métodos dele. Não podemos discutir aqui a forma como Deus age. Mas é um fato que a igreja, infelizmente, dorme porque muita coisa veio de Babilônia. Eu não estou aqui condenando. As pessoas precisam despertar. Por quê? Porque muita coisa veio de Babilônia e as pessoas não sabem. Não sabem. Elas são pessoas que estão ali na sinceridade do seu coração buscando. Mas se nós não estivermos despertos, irmãos, nós vamos ser levados. Lembrem-se que a palavra de Deus em Apocalipse disse que o diabo lançou um rio para afogar a igreja. Rio, irmãos. Deus tem a água viva na sua palavra, mas o diabo também tem um rio de enganos. O vinho de Babilônia nunca foi tão poderoso, nunca. Vinho, irmãos, vinho é uma bebida misturada. O diabo pega a palavra de Deus, que é água pura, e joga uma gota de veneno dentro. Uma gota. Um copo desse cheio de água, uma gota de veneno, e ele mata você. E se nós não formos capazes de detectar a verdadeira e pura água da vida, nós vamos ter dificuldades. Mas Deus maravilhosamente te chama nesta noite para ser este atalaia que tem a coragem de dizer: o noivo está vindo. Não se engane. Esse é o teu chamado. Se você não sabia, a partir de hoje você sabe.
Você está recebendo um convite do céu para isso, meu irmão, minha irmã. E somente um dia no céu você vai perceber quão importante é este convite. Por isso eu repito, não pense em nenhum segundo que você veio nesta noite aqui por acaso. O convite está sendo feito pelo céu. E é para você. É para você. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Quem não esteve se preparando, agora ouve a mensagem de Cristo vindo. Pastor, por favor, me dá um pouco do teu espírito. Pastor, um pouco do seu espírito, pastor, por favor. Não tem como. Este espírito é intransferível. Você tem que buscá-lo. Hoje, exatamente hoje, eu lhe digo no temor do Senhor, você está recebendo deste espírito. Glória a Deus! Porque a palavra acompanha, o espírito acompanha a palavra. A palavra só pode ser compartilhada na verdade se o espírito a estiver acompanhando. Então, se você está conseguindo discernir que esta é a verdade para esse tempo, agradeça a Deus, porque o espírito te tem sido dado. Porque é o espírito de discernimento que faz com que você detecte. Acredite. Milhões ouviriam esse sermão e diriam: esse sujeito é louco, não sabe o que está falando. Agradeça a Deus se você tem o discernimento para saber que vem do céu as palavras. Glória a Deus! Porque somente o Espírito pode dar a sabedoria para quem fala e pode dar entendimento para quem ouve. Tudo é dele, não é do homem. O mensageiro não tem poder. Somente o Espírito pode fazer esse trabalho. E mais, irmãos, versículo 9. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes e o quê? Aos que vendem e comprai-o para vós. Amados irmãos e irmãs, o grande mercado do Senhor está aberto. Exatamente hoje, vocês estão recebendo de alguém que vende. Por quê? Porque hoje, aquele que prega, amanhã aquele que prega é o que está vendendo para vocês. Mas a maravilha disso é que não há preço, não há custo. De graça, dai. De graça recebeste, de graça, dai. É o maior dom do céu, mas não tem custo. Só que vai chegar um momento que não vai mais estar disponível o Espírito de Deus. Hoje é o momento. Hoje é o momento de ir buscar de quem vende. Como assim? Irmãos e irmãs, se vocês abrirem as suas Bíblias um dia no livro de Apocalipse, no capítulo 11, verão ali claramente especificado Elias. E é dito de Elias o quê? É dito de Elias que ele orou e fechou o céu e não choveu por 3 anos e 6 meses. Tiago 5,17. 3 anos e 6 meses foi o tempo que pregou João Batista com poder. 3 anos e 6 meses foi o tempo que pregou Elias com poder. 3 anos e 6 meses foi o tempo que pregou Jesus com poder. 3 anos e 6 meses é o tempo que nós teremos para pregar com o poder máximo do céu. O novo Pentecostes, a chuva serôdia que vai cair sobre a igreja. E nós precisamos estar preparados. Apocalipse 11 aponta insofismavelmente para Elias. Sabem por quê? Porque Apocalipse também fala que Jezabel vai se levantar de novo. A igreja que perseguiu Elias vai nos perseguir de novo. Mas a maravilha é que Elias pregou com um poder inigualável. Aleluia. E o que aconteceu com Elias foi trasladado. Elias foi trasladado. Um exemplo dos verdadeiros servos do Senhor que estarão dando essa mensagem. Mas o mais importante disso é que Elias, pouco antes de ser trasladado, recebe um pedido de Eliseu. Eliseu, o que você quer?
Eu quero o quê? A porção dupla do Espírito. Elias podia vender. Podia, porque ele tinha, se me vires subir, isso te será dado. Foi dado. Os Elias modernos, assim como os João Batistas modernos, somos eu e você. Glória a Deus. A diferença é que nós teremos um acúmulo de poder. Por quê? Porque a Bíblia diz em Apocalipse 12 que o diabo desceu a vós tendo grande poder. E Deus não deixará a batalha desigual. O diabo está operando com poder como nunca antes operou na terra. E Deus dirá, mas eu darei poder também às minhas testemunhas para que possam fazer frente a você. Aleluia. O diabo diz, eu derrubei Adão com quase seus 4 metros. Esses pigmeus que estão aqui, ó, de Santa Teresa, eu vou derrubar com um sopro. E Deus está dizendo, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A questão não é o que você é capaz de fazer. A questão é o que Deus é capaz de fazer em você. A questão é quanto você está buscando. A questão final é, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. É tempo da igreja orar, é tempo da igreja ler e estudar a palavra como nunca fez na sua vida. É tempo de se preparar, meus irmãos e irmãs, porque a batalha está à nossa frente. O inimigo não está brincando. O inimigo está fazendo realmente um estrago. Já encerramos, meus irmãos. Tendo elas ido comprá-lo, versículo 10, chegou o esposo e as que estavam, o quê? Preparadas, entraram com ele para as bodas e o quê? Parecem apenas palavras, irmãos. Vocês têm ideia do desespero daquelas pessoas quando a porta se fechou da arca de Noé? Constantemente aquele pregador dizia, o mundo vai ser destruído, por favor entrem na arca, por favor entrem. E as pessoas iam ouvir e diziam, mas você não tem outro sermão não? Você só sabe pregar o dilúvio? Que tipo de pregador é você que só prega desgraça? Por que não prega do, entre aspas, amor de Deus? Por que você não prega da família? Por que você não prega? Noé tinha uma pregação. O dilúvio vem. Era a verdade para aquela época. A verdade para a nossa época é Cristo está vindo, prepara-te. Glória a Deus. Porque a porta vai se fechar. Quando a arca de Noé se fechou finalmente, lembrem-se que foi um anjo que fechou. Ninguém podia abrir. Noé amava tanto aquelas pessoas que apesar de tudo, se pudesse, ele teria aberto a porta. Não há mais como abrir. A porta fechou, não entra mais. Mas vejam aqui, irmãos, que não são mundanos que vieram pedir. Olha o que aconteceu. E vai acontecer. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que eu... Que tristeza, irmãos. Senhor, Senhor, abre a porta. Eu não te conheço. Senhor, Senhor, eu não conheço você. Eu não te conheço. E sabem por que Jesus dirá isso? Vamos ler João 17, versículo 3. Vale a pena, meus amados irmãos e irmãs. Porque isso é a diferença de tudo o que você precisa para poder entender. João 17, 3. João 17, 3. O pastor aqui falou no começo, né? Nós temos o pastor tal, que é de outra congregação, mas ajuda. Tem o pastor aqui que é de outra congregação, mas ajuda. Tem o pastor esse que ajuda. Esse é o verdadeiro evangelho. Não é placa. Não é placa, irmãos. Não é placa, é isso aqui, ó. Essa é a diferença. João 17, 3. E a vida eterna é? O que é a vida eterna? Que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é esta, que você pertença a uma igreja? Não. A vida eterna é esta, que você seja um cristão que vai todo dia na igreja? Não.
A vida eterna é esta: conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Isso é a vida eterna. E para conhecer a Deus e conhecer a Cristo é na minha casa. É lá, orando, buscando. Lá é que eu vou realmente conhecê-lo. Eu venho para a igreja para fortalecer esses laços, para aprender mais da palavra, para me alimentar, mas eu não posso me esquecer que eu preciso me alimentar todo dia. E então, ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amados irmãos e irmãs, a partir de hoje, coloque no seu coração simplesmente um objetivo. Ao chegar em casa, joelho no chão: Pai, a partir de hoje, eu quero conhecê-lo. É impossível amar a Deus e amar a Cristo se você não o conhece. Levante a mão aqui os casais, por favor. Levante a mão aqui os que são casais, que têm esposo, que têm esposa, que já tiveram esposo, que já tiveram. Pergunto: quantos de vocês que estão aqui simplesmente olharam para a mulher e disseram: vou casar com ela? Quantos aqui olharam para o esposo e disseram: vou casar com ele? Precisou conhecer. Houve uma atração natural inicial. Você olha, gostei. Mas o casamento real, verdadeiro, ocorre quando a gente passa a conhecer. O primeiro momento é uma paixão e você é atraído pela pessoa. Mas através do conhecimento é que os laços realmente vão se fechando. É impossível amar a Deus se você não procurar conhecê-lo. Mas eu também lhes asseguro, a palavra de Deus diz que Deus é amor. Se Deus é amor, é impossível procurar conhecê-lo e não amá-lo. Deus seja louvado por este amor que derrama sobre a sua igreja e pelo desejo que tem de atrair você e a mim a ser os verdadeiros pregadores que dirão com toda a força do seu ser, darão o alto clamor final dizendo: eis o noivo, Cristo está vindo. Amém? Amém. Amém. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.